Olá, pessoal! Vamos continuar aqui a nossa parte de frações. Agora a professora vai explicar para vocês o exercício 7, 8 e 9 da apostilinha de vocês na página 2, tá bom? O exercício 7, ele quer a quantidade, uma fração de quantidade. Lembra que nós vimos isso nos exercícios do livro didático lá na semana passada, que foi... na página 99, fração de quantidade, na página 175, nós trabalhamos já a fração de quantidade lá no livro didático, então agora nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Quando eu quero uma parte de um todo, tá? Então, se eu quero 3/4 de 80, significa que o meu inteiro foi repartido em 4 partes. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o 80 pelo 4. Quanto é 80 dividido por 4? Vai dar 20. Esse 20 eu vou multiplicar lá em cima. Então, 20 vezes 3 vai dar 60. Então, quando eu quero uma parte de um inteiro, a gente divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então, eu tenho R$1.000. Eu quero 7/10 de R$1.000. O 1.000 dividido por 10 dá 100. 100 vezes 7 vai dar R$700. Tá? Então, do mesmo jeito, vocês vão fazer no exercício 7. Então, eu tenho lá, por exemplo, 2/5 de 30. É o 30 que eu vou dividir por 5 e o resultado disso eu vou multiplicar pelo 2. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Pode deixar esse rascunho aí, dividido, multiplicado no exercício. Vou fazer mais a letra B. 6/15 de 270. O que nós vamos fazer? O 270 divide pelo 15 e o resultado multiplica pelo 6. Então, 270, pode usar a calculadora, tá? Dividido pelo 15 dá 18. O 18 a gente multiplica pelo 6. Que vai dar 108. E assim vocês vão fazer o restante do exercício 7, tá bom? O exercício 8, a professora quer uma atenção especial de vocês. O exercício 8, ele está pedindo para você simplificar. O que seria simplificar? Isso a professora não tinha explicado ainda. O que seria simplificar? Simplificar é quando eu tenho frações equivalentes, mas eu utilizo a divisão. Lá no vídeo da explicação que a professora deu sobre frações equivalentes para vocês, a professora falou que quando eu quero frações equivalentes, eu multiplico ou eu divido uma fração pelo mesmo valor, em cima e embaixo. Lembra disso? Então, se eu tenho, por exemplo, 2/7 e eu quero uma fração equivalente a ela, eu multiplico o de cima e o de baixo por um mesmo valor. Por exemplo, vou multiplicar por 5. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 5, 35. Então, 10/35 é equivalente a 2/5. Nesse caso, eu multipliquei para encontrar frações equivalentes. Agora, e quando eu quero simplificar? Para simplificar, eu também vou encontrar frações equivalentes. Só que ao invés de eu multiplicar, eu vou dividir. Então, em todos esses do exercício 8, vocês vão dividir. Por quem? Por um número que dê para eu dividir o número de cima e o número de baixo ao mesmo tempo. Então, 25 e 30. Quem que eu posso dividir o 25 e o 30 ao mesmo tempo? É o 5. 25 dividido por 5 dá 5 e 30 dividido por 5 dá 6. Então, 5/6 é equivalente a 25/30. Mas para eu encontrar essa fração equivalente,
Eu tive que dividir. Então, eu não posso multiplicar. Porque quando a gente fala em simplificar, a gente quer tornar mais simples. E eu não posso tornar mais simples uma coisa que eu vou aumentar. Então, para simplificar, a gente diminui. E para diminuir, a gente divide o numerador e o denominador por um mesmo valor. Ela vai ser uma fração equivalente também, tá? Só que ela vai ser uma fração equivalente menor, tá bom? 16 e 20. Que número? Qualquer número, tá, gente? Qualquer número. Mas desde que seja dividido pelo de cima e pelo de baixo ao mesmo tempo. Então, quem que eu posso dividir 16 e 20 ao mesmo tempo? Só pode ser o 4. Por isso, vocês precisam estar com a tabuadinha de vocês aí. Ó. Vocês vão olhar aqui, ou vocês vão olhar aqui na tábua de Pitágoras. Por quê? Porque nessa tabuadinha vocês vão encontrar um número que dê para dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo valor. Então, 16 dividido por 4 dá 4. E 20 dividido por 4 dá 5. Agora, a professora vai explicar uma outra coisa para vocês, que é muito importante também. Quando eu estou simplificando e encontrando uma fração menor, mas que é equivalente à fração maior, à fração original, nós chamamos de fração irredutível. Uma fração irredutível é aquela fração que ela já foi reduzida, ela já foi simplificada. Então, quando a gente precisa encontrar a fração irredutível, é quando nós já dividimos ao máximo do que nós poderíamos para encontrar uma fração. Por quê? Porque não tem nenhum número mais que eu possa dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo. Então, ela é irredutível. Não tem nenhum número mais que eu possa dividir o 5 e o 6 ao mesmo tempo. Então, ela é irredutível. O 20 e o 25. Por quem que eu posso dividir as duas ao mesmo tempo? Por 5. 20 dividido por 5 dá 4. 5 dividido por 5 dá 5. Esta tem mais algum número que eu posso dividir o 4 e o 5 ao mesmo tempo? Não tem. Então, ela também é irredutível. Quando que eu não tenho uma fração irredutível? Por exemplo, vou colocar para vocês aqui uma outra fração, para vocês verem quando que ela não é irredutível. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a fração 8 vinteavos. Eu tenho a fração 8 vinteavos. Eu quero simplificar essa fração 8 vinteavos. Ou seja, eu vou dividir essa fração, eu vou dividir o 8 e o 20 por um número que dê para dividir os dois. Vou dividir, por exemplo, por 2. 8 e 20 dá para dividir por 2? Dá, então pode. 8 dividido por 2 dá 4. 20 dividido por 2 dá 10. Mas será que 4 décimos já é uma fração irredutível? Não. Por quê? Porque o 4 e o 10 ainda dá para dividir por 2. Então, quando nós ainda temos um número que é possível dividir, ela ainda não é irredutível. Tá? Então, quanto que é 4 dividido por 2? Vai dar 2. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Será que tem mais algum número que eu posso dividir o 2 e o 5 ao mesmo tempo? Não, não tem mais. Então, quando não tem mais, aí ela é irredutível. Vou dar um outro exemplo para vocês. A fração 12 36avos. Vamos lá. Por que eu posso dividir o 12 e o 36 ao mesmo tempo? Ah, os dois têm na tabuada do 3. Posso dividir pelo 3? Pode. Se dá para dividir os dois ao mesmo tempo, pode. Ah, mas também tem na tabuada do 2. Também pode.
Dá para dividir também pelo 4, também pode. Dá para dividir também pelo 12, também pode. Qualquer número que for possível dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo, vocês podem dividir, tá? 12 dividido por 3 dá 4. E 36 dividido por 3 dá 12. Será que 4 dozeavos já é uma fração irredutível? Não. Por que que não? Porque o 4 e o 12 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 12 dividido por 2 dá 6. Será que 2/6 já é uma fração irredutível? Ainda não. Porque eles ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Será que tem mais algum número que dá para eu dividir o 1 e o 3 ao mesmo tempo? Ah, agora não. Então, se não tem mais número que dá para dividir o de cima e o de baixo ao mesmo tempo, então eu chamo de fração irredutível. Então, para vocês fazerem esse exercício número 8, vocês podem encontrar um número que dê para dividir diretamente para chegar na fração irredutível, ou vocês podem ir dividindo, divide por 2, por 3, por 5, por 7, por 10, pelo número que der, tá? Só que tem que dar para dividir o de cima e o de baixo ao mesmo tempo. Se vocês vão dividindo e ainda tem número que dá para dividir, vocês continuam até a hora que não dá mais. Até a hora que vocês chegam na fração irredutível. Isto significa simplificar. Simplificar significa tornar a fração irredutível. Ou seja, não tem nenhum número mais que eu possa dividir o número de cima e o de baixo ao mesmo tempo, na mesma fração. Então, seja dividindo direto, ou seja dividindo a números menores até não dar mais, vocês vão estar simplificando e vão estar chegando na fração irredutível do mesmo jeito, ok? Agora, o exercício número 9, vocês vão descobrir o valor de x encontrando frações equivalentes. Ou seja, o que eu fiz com uma fração que originou a outra? Como exemplo do exercício número 9, a professora vai explicar para vocês os itens 1, 4, 5 e 12. Ah, então, preste atenção, esses vão ser os exemplos para vocês fazerem os outros. Então, eu tenho a fração 1/4. Nós já sabemos que elas são equivalentes, elas representam a mesma parte do inteiro. Então, o que a gente pode fazer com o 4 que vai dar 16? Ou a gente multiplica, ou a gente divide. Quem é que eu multipliquei o 4 que deu 16? Aí vocês vão olhar ou na tábua de Pitágoras, ou na tabuadinha lá do 4. Quem é que deu 16? Ah, é o 4 vezes 4. Então, se eu multipliquei o 4 por 4, que deu 16, então esse 1 eu vou multiplicar por 4 também. 1 vezes 4 dá 4. Então, o x aqui vale 4. Vocês podem colocar assim, ó, um círculo, tá? O x, então, vai valer 4, porque 1 vezes 4 que dá 4. Outro exemplo. Neste caso, ó, quando o x está na segunda fração, a gente vai multiplicar. Mas quando ele está na primeira, a gente vai ter que dividir em alguns casos. Então, veja bem, você sempre vai partir do valor que você já tem. Então, se você tem os dois denominadores, é dele que você vai partir. O que eu fiz com o 16 para dar 8? Então, eu vou dividir o 16 por 2. Se eu dividir o 16 por 2, esse x, ele também vai ser dividido por 2. Quem é que dividido por 2 dá 6? Aí vocês vão pensar no inverso. Se eu dividir e deu 6, então eu vou multiplicar para ver quanto que vai dar o x. Então, 6 vezes 2 vai dar 12. Então, aqui no lugar do x é
12. Por quê? Porque 12 dividido por 2 que dá 6. Aí o resultado do x vocês colocam o número e circula, tá? Olha aqui agora. O que eu fiz com o 1 que deu 2? Eu multipliquei por 2. Então, esse 6 eu vou multiplicar por 2 para dar o valor do x. Então, 6 vezes 2 vai dar 12. Circulo 12. Certo? Agora, olha aqui. O que eu fiz com o 9 para dar 1? Eu dividi por 9. Se eu dividir em cima por 9, então eu vou ter que dividir embaixo por 9 também. O número que dividido por 9 vai dar 4. Pensa no contrário. 4 vezes 9 é 36. Portanto, 36 dividido por 9 que vai dar 4. Então, é dessa maneira que vocês vão encontrar o valor de x aqui no exercício número 9. Tá? Vocês vão seguir esses exemplos dos números que a professora está fazendo aqui, explicando, e vão ver o que eu fiz com um que deu o outro. O que eu fiz embaixo, eu faço em cima. O que eu fiz com um que deu o outro? O que eu fiz embaixo, eu faço em cima. Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima. Se eu divido embaixo, eu divido também em cima. Tá bom? Dessa maneira, vocês vão fazer, então, os exercícios 7, 8 e 9. Se for necessário, volte o vídeo, veja de novo. Vou dar um tempinho e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Até já, pessoal!